com uma entrevista importante aqui com o advogado ambientalista Dr. Hélio Jove. A gente vai falar sobre o plano de gerenciamento de resíduos sólidos. Daqui a pouco nós estamos já esperando contato com o Dr. Hélio Jove para a gente falar sobre esse assunto importante aqui. Enquanto isso, vai entrando aí no YouTube da Rádio Bandeirantes Goiânia. Vai entrando para vocês verem como o Lula foi recebido em Santos. Gente, eu vou colocar daqui a pouquinho. Já fica aí no YouTube. Se você não entrou, a nossa equipe está terminando de ajeitar aqui. Vai entrando no YouTube da Rádio Bandeirantes Goiânia. Daqui a pouquinho eu vou colocar esse vídeo na íntegra de como o Lula foi recebido em Santos, no velório do Pelé pela multidão. Como a multidão recebeu o Lula lá. Bom, vamos agora conversar com o advogado ambientalista, Dr. Hélio Jove. Vamos falar sobre o plano de gerenciamento de resíduos sólidos que deve ser atualizado a cada 12 meses. Doutor Hélio, primeiro é um grande prazer tê-lo aqui no Bandeirantes Acontece. Essa atualização aí, ela vem sendo cumprida rigorosamente em todo o país, de 12 em 12 meses? Boa tarde. Boa tarde, é uma alegria, um prazer imenso estar com você, sempre ajudando o agronegócio, a indústria e a mineração. É seguido sim, por quê? Porque está vinculado ao licenciamento ambiental. Então, todo empreendimento que tem que ter o licenciamento ambiental, ele precisa atualizar esse plano de gerenciamento de resíduos sólidos, senão a licença ambiental é cancelada, ou ela não é renovada, ou não é mantida em vigência. Então, certamente, eu afirmo para você que é feito toda a atualização para manter em vigência, sim. Olha, lembrando que o doutor Hélio Jove também é engenheiro, né? Doutor, eu queria ver o seguinte: o governo federal criou aí uma obrigação, acho que em 2012, de todos os municípios saírem dos lixões e terem os aterros sanitários devidamente feitos, etc. Só que a grande maioria dos municípios alegam não ter condições financeiras para fazer um aterro sanitário. Esse também é um problema que o Brasil vive em relação a essa questão ambiental e ligada aos resíduos também, né? Muito sério, e menos de 5% dos municípios do estado do Brasil segue à risca essa questão da legislação aí referente aos aterros sanitários, e é uma situação que precisa urgentemente ser resolvida. Já teve algumas situações em 2010 que o governo federal dava o dinheiro para o município, mas ele tinha que procurar o governo para poder organizar, e o município aqui próximo de Goiânia, que é referência, é o município de Bela Vista, que tem um aterro sanitário exatamente conforme a legislação exige. Então, menos de 5% do Brasil tem esses aterros conforme a legislação. Olha, eu vi que os prefeitos estão se unindo, fazendo consórcios aí para poder se organizar e conseguir fazer o aterro. O problema tá no município que vai abrigar, porque o município fala, ó, eu até topo participar, mas não quero no meu município. Aí todo mundo abre mão de abrigar o aterro. Tem que ter um acordo para que esse problema seja resolvido, né? Exatamente. Aí não é só essa questão de não querer o lixão, que na verdade seria o aterro sanitário. Vira lixão se não fizer da forma correta. Aí também entra a questão política, né? Briga entre partidos, o partido Paulo quer receber lixo do outro município, aí vira essa dificuldade. Mesmo que a legislação ambiental permite essa criação desse tipo de consórcio, eu sou contra isso. Eu penso que cada município tem que ser o seu mesmo, e manter com a sequência, mudando de prefeito, vai estar no mesmo local. Isso facilita e realmente efetiva e dá um resultado. Dessa forma, esse consórcio aí já nasceu falido praticamente. Doutor, o senhor acompanha o meio ambiente de perto, né? A gente tem aí uma política de meio ambiente muito discutida no Brasil. Muita gente fala que a política ambiental do governo Bolsonaro foi deficiente, já bolsonaristas avaliam como sendo positiva, que nesse governo desmatou-se, por exemplo, menos do que em governos anteriores. Eu queria que o senhor falasse sobre a sua expectativa para a política ambiental no governo Lula, que está começou, aliás, a partir de anteontem. Olha, primeiramente, muita utopia, às vezes, que esse novo governo que tomou posse agora fala. Ontem mesmo editou vários decretos, a maioria mais para criar cargos,
e não efetivamente resolver os problemas. O pessoal que é produtor rural, principalmente, está muito preocupado com essa questão ambiental, como que vai ser essas fiscalizações. Eles não têm que se preocupar com isso, porque questão de desmatamento, a maioria, o que comanda e que é competente para licenciar é o órgão estadual, não é o órgão federal, não é a União. Agora, para quem trabalha de forma ilegal, tem que se preocupar mesmo, porque ontem mesmo, através do decreto, não vai ter mais audiência de conciliação quando tiver multas federais, mas no estado continua normal. Então isso aí é muito oba-oba. No final das contas você tem que descobrir e ter esse entendimento quem é competente mesmo, e nessas questões ambientais a maioria, a competência é estadual, não é federal. Agora, Amazônia, parques federais, essas questões, sim, é competência federal. Certamente eles vão ser mais rígidos. A fiscalização vai ser mais firme, porque, na verdade, como que funciona a competência sobre essas fiscalizações? É comum. O que significa isso? A União, o Estado e os municípios podem fiscalizar. Agora, a competência para multar, conforme a Lei Complementar 140, artigo 17, é de quem tem competência para licenciar. Então, se a competência é do Estado para licenciar, que é o caso do desmatamento, quem tem a competência para multar também é o Estado. Se é federal, que é poucos casos, é o federal. O municipal depende até 20 hectares ou até 50 hectares. Depende se o município é descentralizado. Então, o pessoal pode ficar calmo, não é o fim do mundo. A gente já aguentou esse governo por mais de 13 anos, mais 4 anos passa rápido. A gente tem que trabalhar, seguir nossa vida e fazer o Brasil produzir. Doutor, o cerrado aqui no estado de Goiás, que é uma riqueza que a gente não tem mais, a gente tinha, vai acabando cada vez mais, tem um restinho de cerrado. O que pode ser feito para frear essa degradação tão extrema que a gente tem no cerrado aqui no estado e que praticamente já acabou, hein? Olha, primeiramente eu discordo de você. O cerrado está intacto em muitos locais. O Brasil, no mundo, ele preserva mais de 75% das nossas florestas. Existem formas legais de você requerer um desmatamento. O estado de Goiás está passando por uma reformulação nos últimos 4 anos, principalmente com a atual gestão da Andréa Bucani e do governador Ronaldo Caiado. Eles têm fiscalizado. A legislação tem facilitado a forma de você legalizar, mas não afrouxado. Então, o cerrado é conhecido como a comunheira do Brasil. Vários nascentes, vários rios importantes nascem aqui no nosso estado, nascem no cerrado. O cerrado hoje é preservado mais de 60%, sendo que a legislação permite desmatar, preservando a reserva legal e a PP, até 80%. Então, assim, eu discordo, a gente não está nessa preocupação aqui que acabou tudo. Você pode visitar um sítio próximo de Goiânia, tem cerrado. Você vai para fora e tem várias áreas intactas. Doutor, o senhor está conversando? O senhor está conversando com alguém que é da roça. Eu ando muito, cresci na roça, ando muito, giro esse estado. E se o senhor tiver esse cerrado 100% preservado, o senhor está dizendo aí, eu quero que o senhor me leve lá para conhecer. Não pode, porque senão a gente não ia nem alimentar, né? A gente tem que produzir. Olha, você pega aqui de Bela Vista e vai até Lusiânia, você não vai ver cerrado, não tem árvore de cerrado, acabou tudo. Que isso, tudo. Tem demais, tá? Eu discordo de você, te provo com o Culimar de satélite, tem várias áreas muito cerradas ainda. Lógico que eu vou te falar, eu não sou a favor de desmatamento não, tá? Sou a favor dele que seja de acordo com a legislação, que a legislação permite. Você preservando a sua reserva legal, que é 20%. Você preservando a área de preservação permanente, que é em volta dos rios, em volta das nascentes, em volta de água, você pode desmatar o restante. Existem regras para isso. Agora, ilegal, sou contra, nunca vou ficar a favor disso, mas a gente tem que pensar que existe um princípio que é desenvolvimento sustentável. O que é isso? É produzir de forma sustentável. E o Brasil é o país que mais produz mundialmente de forma sustentável. Eu quero que depois o senhor dê uma olhada num estudo que saiu há poucos dias, dizendo que se não mudar o ritmo, em 10 anos, 80% dos córregos e riachos do centro-oeste estarão secos, justamente por causa... Você precisa estudar mais profundamente de onde que surgiu isso, que pode ser de alguma ONG ambientalista,
ONGs que estão buscando recursos internacionais, porque na prática o produtor rural brasileiro, o goiano, é o mais sustentável que existe no mundo. Bom, eu quero até a opinião do ouvinte. Eu acho que o ouvinte deve conhecer bem também se há esse cerrado que o nosso convidado, que a gente tem uma honra de conversar com ele, que é um cara extremamente preparado, que é o Dr. Hélio Jove, conhece. Eu realmente ando muito, cresci na roça, no meio do cerrado, e eu tenho uma opinião assim desastrosa. Eu acho que esses 20% estão muito longe de estarem preservados, e quem disse isso aqui há poucos dias foi o delegado do meio ambiente aqui do estado de Goiás, que é uma pessoa muito preparada também, doutor Luciano, que disse aqui há poucos dias na bancada, dizendo, olha, se não parar, não vai sobrar nada, é degradante. Inclusive, ele falou aqui nesse microfone, que é o mais potente do Centro-Oeste há poucos dias, o Araguaia está secando. Em 10 anos a gente vai fazer o Rio Araguaia virar um córrego. Foi o doutor Luciano que disse aqui. Agora o senhor parece que está entendendo mais que ele, conhece mais a realidade dele, eu vou respeitar. Mais do que ele, eu vou respeitar. Cada um entende, tem seu pensamento. Conheço muito o doutor Luciano, um cara que é reconhecido no estado de Goiás, mas eu continuo discordando dele. Teve até problema de captação de água no Rio Araguaia de forma legal, era feito na época das águas, então isso aí tem que discutir, você tem que escutar sempre os dois lados. Quem protege e fiscaliza e quem ajuda o produtor, a indústria e a mineração que produz. Então existem os dois lados, que vai ter opiniões de um lado falando uma coisa, de outro lado de outra coisa. Agora, quando a gente vai analisar o Brasil, vamos falar do Brasil. Mais de 60% do Brasil é preservado ainda. Quando você vai para a Europa, Estados Unidos, eu acabei de vir de Israel, acabei de vir da Itália, lá não tem mais vegetação. Eles plantam em qualquer lugar. Então a gente tem que tomar cuidado, que tem que usar, ouvir os dois lados. Não, e o senhor, doutor, que é um cara preparado, repito aqui, um cara que eu admiro muito, que além do senhor ter o conhecimento de engenheiro, também é advogado que atua aí na área ambientalista, um cara que entende muito, está tendo toda a liberdade para trazer o seu ponto de vista. Eu também tive vários países da Europa agora há poucos dias, vi que não tem realmente quase nada lá, é muito mais degradado. Tive nos Estados Unidos há pouco tempo também, agora tive esse ano nos Estados Unidos, ano passado agora nos Estados Unidos também. É difícil a gente ver uma área, o Brasil é muito, mas muito, infinitamente mais preservado, mas eu acho que o ideal nem é ter esses países como referência. A gente precisa preservar e produzir. Dá para fazer as duas coisas. É exatamente isso. Hoje eu tenho licenciamento liberado em 16 estados do Brasil, nesses 20 anos que eu presto consultoria ambiental. Então, assim, a gente conhece e ajuda esse pessoal que é o produtor rural, que é o agronegócio, que é a indústria, que é a mineração, que é quem gera emprego, gera renda. Lógico que existem pessoas que fazem de forma errada, mas hoje é tão fiscalizado que é difícil alguém fazer de forma errada, porque as multas são muito pesadas, os embargos é imediato, tem a questão criminal, então isso é muito fiscalizado. Tanto essa questão, voltando sobre a nossa vegetação, ontem também saiu uma regulamentação sobre crédito de carbono. O mundo está olhando para o Brasil, querendo que preserve e pague por esse crédito de carbono. Então, o Brasil, cada vez que eu visito outro país, eu sou mais apaixonado e literalmente é o que mais preserva o mundo. Doutor, a entrevista, ela estava prevista para ser menor, mas como o papo tá tão bom e eu tô ouvindo o seu ponto de vista aqui, eu tô estendendo um pouquinho. Os ouvintes estão fazendo contato, vamos ouvir o ouvinte também porque o ouvinte é parte fundamental do programa, esse programa que é o que mais cresce em audiência aqui no Rádio Brasileiro. Alô, boa tarde. Boa tarde, Tiago. Boa tarde, o doutor aí que tá falando do meio ambiente. Eu acho que ele tá totalmente desinformado, que eu sou motorista, viajo o estado de Goiás inteiro, tem local aí que você anda 50 quilômetros, você vê uma árvore. Pergunta pra ele aí se ele já foi do lado de Jataí, de Mineiros ali, pra Chapadão do Céu, pra aquele lado ali, pra ele ver, falar que tem uma quantidade de cerrado dessa intacta. Então ele não conhece nada do estado de Goiás. Aqui é o Raimundo do Brisa da Mata. Boa tarde. Obrigado, Raimundo. Obrigado, é uma grande honra ter o seu áudio aqui. Doutor, uma coisa que eu queria ver com o senhor é porque agora foi o tempo de piqui, né, cara? Lá pra região de casa, da nossa terra, antigamente tinha tanto piquizeiro, eu andei muito agora lá atrás de um piqui, não consegui encontrar, nem gabiroba, porque eu gosto muito de gabiroba, nem gabiroba tá achando, mama cadela,
Menino perebento não pode, menino não pode nem ter pereba mais, porque se tiver pereba não acha uma macadela. E o senhor tá dizendo que tá tudo preservado, doutor? Mais um ouvinte aí? Mais um ouvinte? Alô, boa tarde. Ô Tiago Mendes, boa tarde, é o Antônio. Hein, Tiago? Eu também discordo totalmente com esse senhor que tá falando aqui. Eu tô assistindo o programa e eu sou lá do São Miguel do Araguaia. Eu tô morando aqui em Aparecido de Goiânia, mas eu sou de lá. A gente vai pra lá na época agora tá chovendo, os corvos tem água, mas na época da seca não tem cerrado nenhum e os rios tá tudo seco. O cerrado que tem, a maioria, pelo menos essa beira de rodovia aí, virou tudo plantação. Eu discordo com ele totalmente. E que nem o doutor Luciano falou que o Araguaia vai secar, e eu tenho certeza que vai também, porque eu conheço a região, cada tempo que passa tá mais degradado ainda. Obrigado, Tiago. Obrigado, querido, obrigado. Doutor, eu quero te parabenizar pelo trabalho, o senhor trazer esse ponto de vista, é muito importante pra gente aqui, um cara extremamente preparado no que faz. Faça suas considerações finais, por gentileza aí. Olha só, 50 quilômetros. Primeiro, eu conheço todos os municípios do estado de Goiás, tenho clientes em todos. 50 quilômetros sem ver nenhuma árvore, eu sinceramente não sei onde eles estão andando. Conheço muito bem a região de Jataí, Rio Verde, Chapadão do Céu, inclusive é o local mais rico do estado de Goiás. Sobre São Miguel do Araguaia, lá a gente está vivendo uma fase agora de uma nova fronteira agrícola e realmente tem muitas áreas sendo preparadas para o plantio de grãos. E eu não vejo nada de errado nisso. Preservando a reserva legal, que é 20%, e a APP, está tudo certo. Agora, se estiver errado, tem que ser multado, tem que ser embargado e tem que pagar pelo crime ambiental. Eu agradeço mais uma vez, viu, Tiago, pela oportunidade de ajudar e levar o conhecimento da legislação ambiental que eu conheço em cada artigo, tanto da parte federal como estadual e algumas legislações municipais. Muito bacana. Então, estarei sempre defendendo quem produz de forma legal. Muito interessante a sua. Dá tempo de mais um ainda, rapidinho, né, Macedo? Alô, boa tarde, vamos colocar. Boa tarde, Tiago. Eu concordo plenamente com o doutor aí, porque ele entende a área, que muitas vezes as pessoas passam na beira de rodovia e não vê. Mas a mata ciliar que tem que ser conservada, essa ciliar aí tem, o cerrado tem muito ainda. Eu concordo plenamente com ele. Porque tem mais uma, né? Todo assunto não vai ter unanimidade, é igual ele falou, os dois lados, né? Mas tem a produção sustentável, então eu concordo com ele. Meu nome é João Melo de Alcântara e eu falo aqui do Garavela, Aparecido de Goiânia. Obrigado, João Melo, aquele abraço, dá uma salva de palmas pro João Melo aí, Macedo, participando conosco aqui e dando apoio aí pro nosso entrevistado de hoje, o engenheiro e advogado ambientalista, doutor Hélio Jove. Doutor, muito obrigado, forte abraço ao senhor, feliz ano novo, querido. Eu que agradeço, feliz ano novo, próximo ano novo para nós, para sua família. Grande abraço, bom trabalho. A todos nós. Eu gosto muito de participar dessas entrevistas porque, na verdade, o pessoal vai muito na desinformação. Eles não têm um entendimento o que é um estado, o que é um país que realmente precisa produzir. Em nenhum momento eu sou a favor de qualquer coisa de forma ilegal. Mas também falar que não existe mais cerrado, que o rio Araguaia vai secar, eu não concordo. O rio Araguaia, ele vai, cada dia a água pode perder a qualidade, assorear, com certeza. Então, aí cabe ao órgão ambiental, às instituições, fazer a fiscalização. E quem é proprietário de fazendas que fazem confrontação com o rio Araguaia tem que cumprir a legislação. Legislação muito pesada, bem criteriosa e preserva o meio ambiente, basta cumprir. Então foi mais uma entrevista aqui na Rádio Bandeirantes, sempre levando informação e ajudando quem produz.